Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ebert, eu tenho 20 anos hoje, né? Infelizmente sofri um acidente com 19 anos, eu vim a São Paulo fazer provas de faculdade, né? E enquanto eu esperava para fazer uma prova, sofri um acidente com meu tio, né? Eu saí para passear com ele, fui fazer uma comemoração, porque eu tinha feito a primeira fase de algumas provas, cheguei a fazer a segunda fase da Unesp e saí para comemorar, e nessa de comemorar, infelizmente sofri um acidente. Estava no banco de trás sem cinto, e acabei tendo trauma medular, trauma torácico e trauma encefálico, né? O trauma medular foi o que me deixou mais sequelas. Hoje, né, graças ao acreditando, o trauma torácico eu não tenho mais sequelas e o trauma encefálico, graças a Deus, eu não tive nenhum tipo de alteração. Eu fui encaminhado para o hospital, fiz algumas cirurgias, né, e fiquei lá ao todo 2 meses e meio, né. Saindo do hospital, a primeira clínica que eu fui ter acesso, né, foi o Acreditando, porque a minha mãe, enquanto eu estava internado no hospital, ela ficava procurando clínicas que pudessem atender, né, a minha necessidade. Era um politrauma, então eu tinha trauma medular, encefálico e torácico. E daí, para poder suprir essa necessidade, a gente encontrou o Acreditando. Eu cheguei ao Acreditando com muitas demandas, né? O pessoal do solo me auxiliou muito, o pessoal do condicionamento me auxiliou muito e também o Pilates me auxiliou muito. E de início foi o solo, para eu poder conseguir pelo menos ficar sentado, né? Eu lembro que eu cheguei ao Acreditando e eu não estava conseguindo nem sequer sentar e me equilibrar. Hoje em dia, né, eu já consigo me transferir, isso graças ao solo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou fisioterapeuta e sou treinadora aqui no Acreditando. Sou responsável pelo Ebert no serviço do solo. E bom, quando o Ebert começou a treinar aqui com a gente, a sua lesão tinha acontecido bem recente. E ele chegou com um quadro motor bem diferente do que ele tem hoje. Ele não conseguia realizar movimentos simples como um rolar na cama, sentar e nem se manter sentado. Então, a partir disso, nós começamos a pensar nos nossos objetivos principais e nas estratégias para o treino dele. Então, nosso foco principal nesse primeiro momento foi o ganho de força nos membros superiores, o ganho de força do controle de tronco e o aumento da atividade neural nos membros inferiores. Além disso, ele foi indicado para outros serviços que nós prestamos aqui, inicialmente pensando na lesão que ele teve, que foi uma lesão bem grave. A gente indicou ele para o serviço da reabilitação respiratória, pensando no aumento da capacidade pulmonar. Ele tinha muita fadiga respiratória, então ele precisava ganhar mais força respiratória. Além disso, ele foi para o condicionamento físico, para que ele conseguisse se transferir e melhorar a habilidade na cadeira de rodas. Sobre o condicionamento ele também, junto ao solo, me auxiliou a ter ganho de força para as minhas necessidades de vida diária. Preciso me transferir para algum lugar, preciso pegar algum peso. E daí o pessoal do condicionamento me auxiliou muito. Quando a gente fala também da parte respiratória, que foi um trauma que eu sofri, o torácico, graças ao Acreditando, a parte da minha respiratória mudou muito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Acreditando, eu conseguia fazer uma inspiração e já precisava fazer logo em seguida uma profunda. Então, hoje em dia, vocês me vê através desse vídeo comunicando sem precisar fazer pausas para poder respirar. Eu fiz muitas sessões de reabilitação respiratória para poder sanar, né, um déficit que eu tinha enorme na respiração. E hoje, basicamente, não tem nada, não existe nenhum déficit na minha respiração. Olá, eu sou a Aline, sou profissional de educação física, sou a treinadora responsável pelo treino de condicionamento físico do Ebert. Ele chegou aqui para o condicionamento físico pensando em aumentar o nível de atividade e com o objetivo de hipertrofia e ganho de força. Então ele foi evoluindo e foi o serviço aqui do Acreditando mais próximo do que ele já tinha vivenciado. Ele já era um esportista de corrida e de musculação, então isso facilitou para a motivação dele e para a evolução dele nos treinos. Hoje ele ganhou bastante força e massa muscular, isso ajuda bastante na autonomia, então para todas as atividades que ele vai fazer no dia a dia, como transferências, ele tendo mais força, ele gasta menos energia, então isso é bem produtivo. Com a evolução dele durante os treinos, nós indicamos ele também para o serviço do Pilates,
para ganho mesmo de consciência corporal e a melhora do controle de tronco. Além disso, ele foi direcionado para o serviço da TO, porque o seu principal objetivo desde o começo era o ganho de autonomia e a volta da sua independência. Então, na terapia ocupacional, ele trabalhava a vestimenta, as transferências, a ida ao banheiro e tudo o que ele precisava para ter a sua rotina de volta. Oi, eu sou a Vânia, sou responsável pelo serviço de Pilates aqui no Acreditando. E quando eu comecei a atender o Herbert no Pilates, ele tinha muita dificuldade de entender o corpo dele no espaço, né, relacionado à questão da consciência corporal. Isso é uma coisa que ele relata que ele ganhou muito no serviço de Pilates, principalmente a questão de força de tronco, principalmente em eretores de coluna e oblíquos. E hoje o que a gente consegue perceber é que ele melhorou muito a questão da transferência dele. Hoje ele tem mais autonomia para fazer as transferências com independência. Eu consegui aprender a controlar o meu corpo de uma maneira mais precisa, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma transferência para um vaso sanitário, eu preciso ter precisão, porque se eu errar a transferência, vai acabar que eu possa... Pode ser que eu transfira errado e acabe caindo. E o Pilates, graças ao Pilates, eu tenho uma consciência corporal, né, que me auxilia no processo de transferência. Acreditando, eles conseguem trabalhar meus membros inferiores, né? Que a grande maioria das clínicas, eles falavam pra gente que não era possível trabalhar. Até porque, por que trabalhar as pernas dele se ele não anda? A gente escutou muito isso. Ou seja, vindo Acreditando, a gente pôde ter acesso a uma nova maneira de trabalhar, um novo olhar, né? Aqui, as pessoas costumam trabalhar muito a minha parte inferior, minhas pernas, mas a grande maioria das clínicas não fazem isso. É um diferencial do Acreditando. Com um ano de treino que o Herbert vem completando agora, nós estamos sempre alterando o treino para que ele receba novos estímulos. Nós iniciamos recentemente com ele realizando o andador, um andador com suporte para fazer o treino de marcha, e a evolução dele tem sido muito bonita, muito legal. Ele tem ganhado cada vez mais autonomia e isso tem ajudado muito no seu dia a dia e na vida mesmo. A maneira como a gente está aqui, né, a maneira como a gente é tratado aqui na clínica, é uma coisa que eu não consegui ver em outras clínicas, né? A gente conhece algumas clínicas, sim, né, fora o Acreditando, e o tratamento que temos aqui é totalmente diferente, é ímpar, né? O clima aqui da equipe, como profissionais mesmo, é um clima agradável, né? A gente é tratado mais como amigo, tem um diferencial. Muitas vezes você aprende coisas sem ser na fisioterapia. Conversando com pessoas, você consegue aprender algo que vai auxiliar você pro resto da sua vida. Antes de sofrer o acidente, né, eu sempre fui uma pessoa que pratiquei atividade física, o ar livre. Eu tinha a corrida como esporte para mim. Eu gostava de praticar a corrida de rua, então eu sempre fui uma pessoa que pratiquei esporte, né? E depois do acidente, eu olhava para o meu futuro e via, caraca, eu não vou conseguir mais participar de nenhum tipo de modalidade esportiva. Porém, hoje estou participando do Centro Paralímpico na modalidade tiro com ar, e no Centro Paralímpico fiquei uma semana em concentração. Essa semana em concentração que eu fiquei foi uma semana que me surpreendeu bastante, porque eu pude ver, né, que minha autonomia que tinha sido perdida logo após o acidente, ela está voltando, tem voltado comigo. Eu tenho conseguido ter uma autonomia. Lá eu passei uma semana e nessa semana eu não tive auxílio para tomar banho, eu não tive auxílio para comer, não tive auxílio para me vestir. Ou seja, ações básicas do nosso dia a dia, né, que todo mundo faz, eu precisava de auxílio. E nessa semana que eu fiquei lá no CPB, eu pude ver que minha autonomia voltou. Lá no Centro Paralímpico a gente participou de uma competição, eu tive a honra de receber a medalha de ouro, né? Medalha essa que minha mãe estava do meu lado lá, ficou tão feliz que não conseguia parar de ficar pulando. E aqui no Acreditando, a gente pensando também na parte esportiva, tem um trabalho pensado para isso. Por exemplo, eu faço parte do tiro com arco, né? A gente precisa tracionar uma corda que tem uma libragem um pouco pesada. E para poder fazer essa tração, você precisa ter uma resistência física. E a gente trabalha em busca dessa resistência física aqui no Acreditando.